Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o Thiago Viegas e você está no Anglocast. E hoje estou recebendo aqui os professores Fábio e Jefferson. Tudo bom, meus amigos? Olá, tudo bem? Boa tarde. E hoje nós vamos falar numa temática que é como que o comportamento e a atenção dos alunos influenciam no seu aprendizado e nos seus resultados. Influencia completamente, né, porque a escola, ela é um ambiente que é um ambiente muito tradicional, né, embora a escola, não sei se o Jeff concorda comigo, ela tenha mudado, conforme os anos, conforme o tempo, a escola ela ainda exige um comportamento que ele é um comportamento secular, que é aquele comportamento do aluno que está sentado em fileiras, que é organizado para ficar tantas horas cumprindo uma tarefa, que no caso dele é prestar atenção e dialogar com o professor, e orientado para uma coisa só, que é assistir ao quadro. Então, puxando um pouco a história, né, que é o meu métier, digamos assim, é a organização da fábrica ainda, né. O aluno ele tem que produzir durante um certo tempo, se espera que ele produza como estudante, e eu acho que a postura, a disciplina, ela tá, né, é um pressuposto principal dessa estrutura toda que é o processo de ensino-aprendizagem, né. Exatamente. E eu vivo perguntando para os alunos, né, o que que nós estamos fazendo aqui, né? O que que nós estamos fazendo aqui na escola? Aí geralmente a resposta é aprender o conteúdo para ir bem na prova, e eu adoro esse assunto, né, a prova, né. Por que que nós temos que fazer essa prova, né? Por que que o foco é sempre a prova, né? "Ah, porque tem que passar de ano". Mas, né, da onde que veio esse papo, né? Por que tem que passar de ano, né? E daí, às vezes, eu consigo dar uma aliviada nessa parte, né, e falar que a gente tá ali para fazer muito mais coisa do que só estudar para fazer uma prova, né? Que aquele convívio ali que é o que importa, e dali a gente tira várias coisas. Eu, como professor de matemática, já cheguei muitas vezes a não desmerecer a matemática, mas deixar ela de segundo plano, né. E eu mesmo já cheguei na e falei assim: "Olha, essa fórmula aí, talvez a gente não use nunca mais, né. Então o que que tá por trás disso? O que que é realmente importante?", né. Aí eu começo a falar sobre organização, sobre estratégia e sobre a coisa mais difícil que tem, que é a concentração, né. Aí eu me coloco no lugar deles e como é difícil, às vezes, até assistindo um filme, né, você tá assistindo um filme ali, daqui a pouco você: "Ô, volta um pouquinho ali porque eu desliguei", né. Ou seja, é isso que eu trabalho na sala de aula, né. Principalmente eu sou o professor chato, assim, da tarefa, porque para mim é o mais importante, é a tarefa, né. Quer falar? É, não, eu acho que é uma situação um pouco contraditória, né, porque se exige que os alunos fiquem determinadas horas prestando atenção, só que ao mesmo tempo nós mesmos sabemos que isso é É difícil. difícil. Porque se exige que os alunos fiquem quietos, atentos, imóveis, num período até de desenvolvimento biológico que eles não estão afim para isso, né. Sim, que Então não é possível, na verdade, né. Eu admiro, porque tem alunos que têm essa capacidade de se concentrar por muito mais tempo, né. E alunos que não dura 5 minutos, já está disperso, e essa é uma luta diária, sabe. Não tem uma aula igual à outra. Você pode planejar, saber que você vai trabalhar o conteúdo tal, mas cada aula é um mistério. Sempre acontece uma coisa diferente. Sim, eu acredito que a escola ela é um grande laboratório para a vida. E ali a gente simula várias situações que nós vamos encontrar na nossa vida adulta, no mercado de trabalho. Eu acho que a escola, aquele momento ali, é um momento precioso onde tu tem a oportunidade de estar ali naquele tempo dedicado a isso. E é uma oportunidade que depois que ela passa, tu não vai ter de novo esse resgate. Tu já vai ter uma responsabilidade que tu vai ter que, em muitos cenários, trabalhar, né, tu já vai ter outros compromissos e tu não vai ter aquele tempo dedicado. Eu vejo muito assim, em termos de comportamento, que os alunos às vezes, dá para comparar muito com futebol, né, acredito que seja um assunto assim, jogador de futebol seja conhecido da grande maioria do público que estão nos assistindo. Nós temos aquele jogador de futebol
que é o cara que tem um extremo talento, que é um craque da bola, que naturalmente já tem as ferramentas, e temos aquele cara que ele é esforçado. Sempre gosto de pegar como exemplo, de disciplina, de esforço, o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um bom jogador, mas ele não é nenhum craque, ou alguém assim que tu olhasse no passado e dissesse assim: "Nossa, esse jogador aqui é extra classe, ele tem muito talento", como o Ronaldinho Gaúcho tinha, por exemplo. Um pouco mais velho, o Romário, né, Exato. que tinha aquela, para que treinar, né, Aham. realmente ele não precisava treinar. Mas o que que acontece? O Cristiano Ronaldo, ele mostra que com disciplina e com postura, tu consegue resultados surpreendentes. Então nós pegamos um jogador, digamos assim, mediano, um jogador assim que, ok, é bom, mas ele que se tornou um dos maiores do mundo, porque ele compensou a falta de talento, digamos assim, genético dele, com disciplina, com esforço, com dieta, sempre aproveitando ao máximo as oportunidades dele. E eu acho que isso dá para fazer um reflexo muito bacana com a nossa época acadêmica, porque tem alunos que têm um grande potencial e poderiam ter, futuros incríveis. E muitas vezes eles acham assim: "Eu estou no colégio para estudar, para passar uma prova, para tirar uma boa nota", e às vezes ele não entende que aquele aprendizado, que aquele diferencial que ele deixa para trás ali, é algo que pode fazer e vai fazer falta e diferença para ele no futuro dele. Exato, exato, porque, eh, por exemplo, um aluno que chega atrasado, né, uma vez ou outra, tudo bem, acontece com todo mundo, mas, né, essa disciplina de chegar no horário, de você fazer a tarefa, de você, sabe, eu vivo falando, não importa se você gosta da matemática ou não, mas você vai ter que encarar até para depois ser um crítico, né. Eu falo assim: "Não, vamos encarar isso daqui, vamos entender como é que funciona, vamos fazer a tarefa. Para fazer a tarefa, você vai ter que se organizar, você vai ter que se concentrar, você vai ter que desligar o celular, você vai ter que parar a música. "Ah, não, mas com música eu consigo estudar". Talvez um ou outro, tal, mas não é verdade. Eu era um que vivia contrariando meu pai, né. Eu estudo ouvindo música, mas depois a gente vê que não é bem assim. Ou seja, tem muitas coisas que a gente faz na escola, né. Não é só aquela disciplina, Ah, né, vamos pegar muita um coisa. vamos pegar um gancho aqui da própria matemática, né. Então vamos lá, eu sou bom em matemática, eu sou bom em raciocínio lógico, desenvolvi essa habilidade. Eu não vou ser lubridiado em termos de dinheiro. Vamos botar como uma dor real das pessoas. Aí tu pega um cara que tem o cálculo rápido, que ele tem desenvolvido a matemática, que ele tem o raciocínio, cara, ele vai te dar um nó. Daqui a pouco tu vai perder uma negociação ali, tu vai ficar para trás naquilo, por quê? Porque o cara tá desenvolvido naquilo e tu não. Então assim, ó, tudo no colégio tem um porquê, que nem a gente já falou várias vezes aqui no episódio sobre, português, interpretação de texto, como isso influencia na tua vida, na tua tomada de decisão, na tua maneira de te comunicar com as Não, pessoas. olha o nome, interpretação, né, porque, poxa, numa conversa entre 2 pessoas, se você não souber interpretar o que a pessoa está falando, você pode confundir tudo, né. É porque o próprio o conteúdo que a gente aprende na escola através das disciplinas, né, ele é uma forma de você aprender a pensar, na verdade. Porque o pensar e o refletir, o interpretar, ele exige uma aprendizagem, né. Porque necessariamente não é quando o aluno está aprendendo a fazer uma equação matemática lá, que a equação em si que vai fazer a diferença, mas ele aprender a pensar a partir de um raciocínio lógico, né. Exato. Porque eu acho que a partir de uma perspectiva como essa, a gente transcende o quem descobriu o Brasil ou qual a cor do cavalo branco de Napoleão, né, e aprende a inserir esse conhecimento de uma forma mais útil, né. Exato. Eu acho que tudo isso passa muito de como tu te comporta em sala de aula. Então e ali a gente ensaia outras coisas para a vida, vamos lá. Ok, eu tô indisposto, tudo, mas assim, as pessoas sabem se portar. Se tu for, por exemplo, num consultório médico, tu vai ficar inquieto ali com o médico? Não, tu vai respeitar aquele ambiente, entendeu? Se tu vai diante de uma autoridade, né, tá um delegado de polícia na tua frente, tu vai ficar inquieto? Não, tu vai manter uma postura. Por que que na sala de aula é diferente? Você tá me entendendo? Eu acho assim, ó, para começo de história, o professor não me respeita, o fulano me respeita, tu dá o respeito pro teu professor?
tu dá o respeito para os funcionários do colégio? No momento que tu tá vendo, e vou um pouco mais além, não somente em sala de aula, tu entrou no pátio do colégio, tem uma pessoa que tá limpando ali o pátio do colégio, e tu pega e joga um papel no chão. Tu tá desrespeitando a pessoa que está fazendo aquilo. Não se trata assim de: "Não, ela está ali para isso", se trata de respeito, se trata de caráter, de fundamentos, e quando no momento que a gente não é capaz de dar respeito para alguém, nós não temos o direito de exigir respeito para conosco. Exato, e eu acho que tem uma, não sei se o Jeff concorda comigo, eu acho que às vezes tem uma nuvem aí meio confusa entre você impor a disciplina e você impor as coisas de uma forma autoritária. Por exemplo, né, eu vejo que, na educação de forma geral, a disciplina, ela é muito difícil de fazer com que os alunos entendam que eles têm que ter disciplina respeitando a autoridade do professor. Por exemplo, eu vou dar um caso que aconteceu certa vez, que é um caso que, professores e alunos que estão nos assistindo aqui, eles vão se reconhecer nisso, que é alunos brincando com suas garrafinhas de água, daí fizeram uma poça de água. "Professor, chama a funcionária para fazer a limpeza". Chama a funcionária, que eu fiz? "Não, vocês vão limpar isso aqui". E depois que limparam, pedem desculpa para a senhora que teve que sair do seu trabalho, que às vezes não é um trabalho muito fácil, e teve que vir aqui para limpar uma bagunça que vocês fizeram enquanto vocês teriam que estar prestando atenção na aula, né. Então, eu acho que às vezes, a autoridade do professor dentro da sala de aula, ela nos permite às vezes dar algumas lições que os alunos não vão ter nem em casa, né. Porque, nós exercemos como profissionais a educação formal, né, mas muitas vezes a educação, que não é a formal, mas a educação, né, do portar-se, dos princípios, dos valores, ela deveria vir de casa, e eventualmente não vem, né. E aí a gente tem que dialogar de uma forma muito respeitosa, mas sem perder a autoridade para organizar isso dentro da sala, né, porque eu acho que um dos gargalos da profissão é que o aluno, como indivíduo, um ser social que é, ele vai demonstrar muitas coisas dentro da sala de aula, ali que explode tudo, né, que se demonstra tudo, não sei se o Jeff pensa. Não, sem dúvida. E agora, eu queria buscar aquela comparação que você fez, assim, de se comportar diante de uma autoridade e tal, né. Só que o professor também ele tem aquele convívio com o aluno, né. E vai nascendo, assim, uma certa liberdade, né, um tratamento até um pouco mais, tranquilo, né, Normal. formal e tal. E é ali que a coisa começa a complicar, né. Até onde a gente pode ir, né. De repente um aluno pisa na bola, daí você tem que dar uma bronca ou não. A sala de aula ainda tem esse problema, que vai criando um ambiente mais tranquilo, e daí as coisas podem começar a misturar, né. Eh, eu, por exemplo, eu não gosto quando o aluno entra e a aula já começou, né. Então, eu acho isso uma falta de educação, sabe. Não pode, né, você não pode interromper uma aula, né. E não só o aluno entrando atrasado, como qualquer outra pessoa entrando na sala, né, como é que quebra todo aquele ritmo, né. Então, tá aí uma coisa que eu gosto bastante de trabalhar, sabe, essa disciplina do momento certo. Porque vai ter horas, assim, que: "Pô, vamos brincar, vamos dar risada, aqui matemática hoje não, vamos parar um pouquinho, vamos falar de outras coisas", mas tem que saber o momento certo, né. Tem momento que o professor ele precisa passar aquele conteúdo, ele quer você o mais concentrado possível, e às vezes não funciona. É, e eu acho que esse é um grande aprendizado que os alunos têm, porque para eles saberem o momento de portar-se, né. Sim. Eu que sou um professor de história, que já é uma disciplina que as pessoas levam assim: "Ah, já não é a matemática, não é a física", né. E eu também sou um pouco mais descontraído dentro de sala de aula, embora não pareça. Essa linha é muito tênue, né, que o Jeff, eu acho que ele estava querendo dizer, que é o aluno que ele confunde, o professor que é resenha, o professor que é engraçado, e aí em um momento dá uma chamada nele de atenção: "Fulano, e aí, por favor?". E aí ele fica meio assim como se fossem coisas contraditórias, né, Hum. a liberdade eventual dentro da sala de aula com a disciplina,
né. Eu acho que talvez o segredo esteja aí, nessa equação equilibrada, né, entre a Equilíbrio. liberdade e a disciplina. Sim. Porque aí você consegue, gerir o espaço, a sala de aula de uma forma que não seja tão maçante, né, para esses 2 atores que estão ali, que é o aluno e o professor, né, que são o aluno e o professor. Eu acho que é bem aquela questão da medida dos limites, sabe, a medida do respeito. Então, tem algumas coisas que são inegociáveis, né, então, por exemplo, o respeito, independente tu ter intimidade ou não pela pessoa, Exato. tu chama a pessoa pelo nome, tu cumprimenta a pessoa formalmente, bom dia, boa tarde, boa noite, isso daí é o básico do respeito, é aquilo que a gente tá falando, a gente quer respeito, a gente tem que impor respeito. E a questão do limite. O grande problema é que o ser humano muitas vezes tem dificuldade de lidar com o limite. E os alunos não entendem o limite de tu ter uma amizade com o professor, de tu ter que respeitar o professor e entender qual é que é o momento de parar. Que existe um momento da brincadeira, ok, mas do momento que o professor virou a chave, ele está falando assim: ok, já fiz a minha brincadeira, agora temos que nos concentrar e temos que ser sério de novo. E o grande problema é que aquele que não entende dessa liberdade, ele nunca vai poder, gozar da liberdade na sua vida, porque ele vai ser aquele cara, assim, que ele sempre vai ser cortado pelos outros, porque vão pensar assim, ó, numa empresa: "Ah, esse cara aí eu tenho que ser durão com ele vai ter que ser o exemplo, eu vou ter que massacrar ele, eu não vou liberar ele nunca mais cedo, não vou fazer promoção para ele, eu não vou levar ele para um happy hour, porque ele não sabe aproveitar a liberdade". E aonde que isso foi treinado? Aonde que isso aconteceu? Na Na escola? escola, na escola, né. Pegando aquele exemplo do Fábio lá, da que derrubaram a água, tal, né, aí a moça da limpeza veio e o professor não deixou, tipo: "Não, nós que vamos limpar, os alunos que vão limpar", tal. Meu, aconteceu de tudo ali, né. Aconteceu um problema, teve a solução, e como que vai ser a reação dos alunos, né. Vai ter aluno que: "Não, me desculpa, eu vou limpar, tal, isso não vai mais acontecer", e tá tudo bem, houve um grande aprendizado ali, né. Mas tem aquele aluno que: "Não, não, eu não vou limpar. Exato. Não, eu pago a escola para, né, então, você vê quantos aprendizados que teve ali, né. E a gente tem que estar preparado para tudo, né. Pode acontecer várias coisas, pode acontecer o professor ter que limpar, né. E e é isso, tudo acontece na sala de aula, né. Por isso que às vezes, né, a matemática, poxa, eu deveria estar defendendo aqui, né, matemática é a mais importante, que não sei o quê, tal, mas não é verdade, né, é o que acontece ali. E é claro que a matemática, realmente, ela exige mais concentração, exige mais treino, né, mas, ó, o Fábio tá de prova, eu sempre que eu posso, eu entro no finalzinho da aula dele ali, porque, cara, né, história, né, e hoje, por exemplo, que nós temos muito acesso à informação, né, então eu adoro ver o Fábio falando ali sobre as guerras e tal, né. Qual que é mais importante, né. Olha, na verdade, eu sei que eu deveria estar defendendo a matemática, tal, mas da onde que tiraram isso, que a matemática é a mais importante, né. Por quê? Porque ela exige um pouco mais de concentração, colocar mais em prática, né, aquele problema todo, mas o que acontece na sala de aula é o mais importante, né. Do aluno chegar atrasado e você falar assim: "Cara, não pode entrar esse horário, atrapalha tudo", né. Do aluno saber a hora certa de perguntar alguma coisa, da hora certa de pedir para ir no banheiro, porque isso é um problema, né, Fábio. É. É um problema desagradável, inclusive, porque para você falar não com uma pessoa que pediu para ir no banheiro, isso é desagradável, né. Mas aí você tem que ficar pesando: "Poxa, isso daí pede toda aula, toda hora", sabe. Mas talvez não seja importante a pessoa dar uma volta, né, e quando voltar, né. Então tudo isso tem que ser pesado na sala de aula. Eu acho assim que, hum, é uma questão dos alunos terem um entendimento básico da vida e é importante que eles tenham o quanto antes. Porque não existe ninguém melhor do que ninguém, todos nós somos iguais. Aí ele vai dizer assim: "Ah não, mas eu pago o salário dele, eu pago o salário daquele funcionário fazer isso para mim". Conheço empresários bilionários que eles se dedicam a causas sociais, que eles limpam, vão em casas humanitárias, trabalhar de faxina mesmo, tem alguma coisa suja, eles vão lá e fazem, tomam a iniciativa. E nós estamos falando de homens os mais bem-sucedidos do mundo, que têm que chegaram a entendimento. Eu acho assim que carreira e dinheiro é parte da tua formação.
aí tu tem a tua espiritualidade e tu tem o teu desenvolvimento humano. Quando tu chega no ápice do teu desenvolvimento humano, tu enxerga o seguinte: "Ah, derrubamos aqui algo nessa mesa, eu já vou tomar a iniciativa e já vou limpar. Ah, mas não fui eu que derrubei". Tudo bem, mas eu estou vendo o problema e eu vou corrigir esse problema. Então eu acho que é um pouco sobre isso e hoje em dia nós estamos vivenciando uma geração muito egoísta e que se acha muito merecedor de que eu sou melhor do que tu, ou eu sou grande demais para isso, quando na verdade a maior grandeza está em aquele que serve, em aquele que toma uma atitude de ajudar, de ter empatia pelo próximo. E eu acho que isso reflete muito no teu comportamento, porque assim, ó, eu não sou obrigado a me comportar na aula de vocês, mas por respeito a vocês, por empatia a vocês que estão ali falando, eu faço silêncio, eu presto atenção. É a mesma coisa, por exemplo, por empatia à pessoa que está limpando o colégio, eu vou tentar manter o mais limpo possível a minha classe. E se cada um fizesse a sua parte e tivesse essa empatia, o nosso mundo seria um lugar melhor. E esses alunos que estão fazendo isso são os mesmos alunos que, quando forem adultos, vão reclamar de como é que está o mundo. Exato, exato. E a gente vê, né, enquanto você estava falando, eu estava pensando no Japão, né. Lembram da Copa que teve no Brasil 2000 e 14. e aí ficou aquela coisa, né, que os japoneses eventualmente ficavam depois dos jogos e eles limpavam, né, o setor que eles Sim. estavam ali. E vamos pegar, né, qual é o contexto histórico, geográfico disso, né. O Japão é uma ilha densamente povoada. Se não houver a cooperação mútua, não há como coabitarem milhões de pessoas no mesmo espaço, né. Então isso gera o altruísmo, que é você identificar o outro como diferente e, ao mesmo tempo, pegando o conceito que você falou, uma empatia de que, se nós não colaborarmos enquanto coletivo, o nosso indivíduo vai para baixo. Então eu acho que diz respeito muito a isso, né, é eu entender que eu estou no mundo e a gente já pode transbordar o espaço da sala de aula, né, que é eu, o indivíduo inserido no mundo ou dentro da sala de aula, eu não vivo sozinho, eu não sou uma ilha, né, isolada no oceano. Então, eu acho que qualquer tipo de atitude que colabore para que você seja uma pessoa mais agradável aos outros, tá valendo, né. Sim. Agora me diga, Tiago, e se a gente explica tudo isso para um aluno, né, ele chega até a entender, mas daí ele chega em casa e tem outra explicação sobre tudo isso, né. E se ele chega em casa e falam que: "Não, você é superior, né, você é da família X, né, você, eh" e daí? O que que faz? Você como um pai, né, me diga, o que que vai acontecer com a cabeça desse aluno, né, dessa pessoa em formação, né, extremamente, eh, impressionável, né, essa pessoa. É, eu tenho uma resposta para isso. Eu sou, de uma família que o meu pai, infelizmente, ele não tinha boas lições para mim, mas eu tinha o entendimento, eu tive o conhecimento. Quando nós temos o conhecimento, a gente ganha uma responsabilidade. E eu tomei uma escolha, aí eu tomei uma atitude. E eu acho assim, todos os alunos que estão nos ouvindo, eles têm a capacidade, né, e têm o intelecto para entender a verdade. E no momento que eles sabem da verdade, eles têm a opção de tomar uma escolha. E eles podem ser o marco zero da família deles de começar a reescrever uma história. Porque da mesma forma que um pai pode influenciar um filho pode influenciar um pai. Uma única pessoa pode influenciar uma nação. Uma única pessoa pode mudar o mundo. Uma única atitude. E isso começa em pequenas coisas. Tem eu não me esqueci agora o nome do escritor, que ele fala assim, ó: "Tu quer mudar o mundo? Tu começa arrumando a tua cama". Então, todos os dias é como tu acorda e arruma a tua cama, é como tu trata os teus pais, independente deles serem bons ou não, independente deles serem educados contigo ou não. A educação parte de ti. É como tu trata os teus professores, é como tu te porta em sala de aula, porque eu acredito que, se cada um fizer a sua parte, o mundo, ele seria um lugar muito melhor.
E eu acho que no momento que a gente tem, a gente pode até falar até a gente não ter o entendimento. A gente nunca conheceu a verdade. No momento que a gente conhece o que é correto, a gente tem o senso crítico, a gente tem a consciência de saber o que que é certo e o que é errado. E quando a gente tem essa consciência, aí vai de nós tomarmos a escolha corajosa de querer mudar essa realidade, de querer fazer aquilo que é certo. Não é muitas vezes o mais fácil, não é muitas vezes o mais confortável, mas é com certeza a escolha assertiva a fazer. E ainda pegando um gancho ali sobre o Japão, foi interessante porque eu pensei justamente no Japão quando eu falei aquilo, porque o Japão, eu não sei se ele é considerado o lugar mais limpo do mundo, se não for, é um dos mais, e ele é uma ilha pequena e altamente povoada, ou seja, um lugar improvável de ser um lugar mais limpo. E eu não sei se foi lá que fizeram um vídeo que caminharam de meia na rua e depois no final de caminhar um dia na rua, mostrar as meias estavam brancas, não tinha ficado sujas. Olha o tamanho do impacto que o ser humano é capaz de fazer quando ele toma as atitudes certas. Porque se cada um faz a sua parte, aí tu não tem sujeira, aí tu não tem briga, aí tu não tem desrespeito. E eu acho que a escola, ela é o espaço em que muitas vezes o aluno vai ter o contraditório pela primeira vez, que é o seguinte, ele pode até vir de casa sempre acostumado a ouvir um "sim" para os seus desejos, e na escola, devido a essa autoridade que é, né, como se diz assim, é dada ao professor, muitas vezes na escola vai ser a primeira vez que ele vai ouvir um "não", e ele vai ter que saber lidar com essa contraditoriedade. Porque não tem o que fazer, né. Ou seja, você está inserido num espaço em que o professor é autoridade, e você vai ter que saber lidar com essa autoridade que muitas vezes vai ser contrária àquilo que você pensa, aquilo que você, né, está acostumado. E eu acho que esse talvez seja um dos grandes desafios da educação, né, porque cada vez menos a gente vê no país o professor tendo, hã, o exercício dessa autoridade, né, por vários fatores. Sim. Eu acho até que o aluno tem que entender de que o ambiente que ele oferece para o professor é o que ele está potencializando o professor a devolver para ele. Como assim, Thiago? Se eu estou bagunçando em sala de aula, se eu não falo, se eu não fico quieto, qual é que é a motivação que eu estou dando para esse professor? Eu estou instigando o melhor dele? Claro, os professores sempre tentam buscar o seu melhor, mas eu digo para vocês com certeza, até porque eu já atuei como professor. Quando tu tem uma turma engajada, interessada e participante, aquilo te motiva. Tu vai motivado, tu vai preparado em toda aula, mas quando tu tem aquela atenção, aquele retorno, tu dá 1000%. E imagina para você, tem um professor te dando 1000%. O quanto isso pode potencializar a tua vida. Porque eu vou dizer uma coisa para ti, se tu tá bagunçando em sala de aula, está te sabotando. Não é o professor que tu vai prejudicar. Tu vai só tornar o dia dele mais estressante, mais cansativo, mas quem tá jogando o futuro fora é tu, Exato. porque tu não vai estar aproveitando o que aquele profissional tem ali para te entregar. Exato, porque a educação ela é uma troca, né, entre o professor e o aluno, e é uma troca entre seres humanos, né. Ou seja, por mais que nós sejamos profissionais, você emana também um pouco daquilo que você recebe, né. Não tem uma aula que você não aprende alguma coisa nova, né. Principalmente de comportamento, né, de como lidar com uma pessoa, né. É uma algo muito recente nas escolas, são as provas adaptadas, né. A E é muito difícil para um professor, né. Eu mesmo tendo uma carreira um pouquinho larga já, fazer uma prova adaptada, por exemplo, ou como lidar, só de você saber que o aluno ele tem algum laudo, né, você sabe que tem que trabalhar um pouco diferente, mas como, né. Então é um grande desafio essa parte de provas adaptadas, né. E isso mostra como uma aula é totalmente diferente, né, de uma outra. Esse retorno dos alunos, nossa, aquela aula que você não quer nem que acabe, né, cara, de tão boa que estava. Ou quando você está numa sala e sabe que vai para uma outra, né, É. e sabe que lá o retorno não é o mesmo, e mesmo assim você vai ter que dar a mesma aula, você vai ter que se empenhar da mesma maneira, né.
Esse é um grande desafio, assim, no nosso dia a dia. Eu acho que quando nós temos a possibilidade de crescer e aprender com alguém, é muito importante nós não desperdiçarmos. Aqui mesmo no podcast, eu recebo várias pessoas aqui e eu posso simplesmente ter uma conversa vazia ou pensar simplesmente em audiência, mas eu posso também utilizar esse momento para aprender. Pensa bem, quantas pessoas passam por uma mesa de podcast e têm um grande conhecimento que eu não possuo? Esses dias até minha esposa estava brincando comigo que eu estava falando para ela do mercado de investimento imobiliário e eu venho do Rio Grande do Sul, nós viemos do Rio Grande do Sul, né, estamos aqui há um ano. Eu nunca tinha especulado no mercado imobiliário, e daí eu estava falando para ela altos papos de mercado imobiliário, e ela: "Nossa, mas tu já tá bem integrado nisso". Eu falei assim: "Bah, pior que eu entrevistei umas quantas pessoas, um consultor, um investidor, não sei o quê", Tu absorve. e eu absorvi tudo aquilo, porque eu sempre fui um cara muito interessado. Na faculdade me apelidaram de vampiro, porque eu sempre pegava toda a informação para mim, mas é sobre isso, eu encostava nos professores, ficava amigo dos professores e pegava todo o conhecimento possível que eu podia deles, para que eu crescesse profissionalmente, para que eu dominasse todos os círculos de conversa. Às vezes as pessoas dizem assim: "Pô, Thiago, tu tem um network gigante, como é que tu consegue isso?". Simples, eu tenho assunto com todo mundo. Sou uma pessoa agradável. Como sou tão uma pessoa agradável? Com respeito. Como é que entra o respeito? Comportamento. Como tu te porta em sala de aula é o reflexo de como tu respeita as pessoas, de como tu trata as pessoas. Se tu não sabe te portar nos ambientes e não ter respeito, as pessoas não vão te receber em certos locais. E onde você treinou isso, Thiago? Na verdade Você era na escola? na verdade, na escola, eu sempre fui um cara muito interessado. Eu gostava muito de estudar, porque eu vim, muito de baixo, né. Então eu tive que batalhar por tudo na vida. E eu acreditava que se eu pudesse aproveitar aquilo, eu poderia chegar num local maior. Eu acho que hoje em dia a juventude carece muito das coisas muito fácil. Tudo que é fácil não é valorizado. Quando a gente tem que construir alguma coisa, a gente dá valor a cada oportunidade. Mas mesmo uma pessoa que esteja muito bem hoje, que esteja muito fácil, eu posso afirmar com certeza, o dinheiro não dura para sempre. Uma empresa não segue prosperando se não tem um braço forte, se não tem uma mente afiada à frente dela. Negócios milionários são estragados, são desconstruídos se tu não tiver uma boa gestão. Então, para todo aluno, se ele quer, e eu acho até um pouco de brio, um pouco de orgulho, vai querer ser a sombra do teu pai? Tu vai querer ser profissão herdeiro ou tu vai querer construir algo por si próprio? Ou ter o teu valor, né, o teu reconhecimento. Muitas coisas assim: "Ah, o meu pai não olha para mim, não me valoriza", mas qual é a tua postura? "Ah, mas ele não me ensinou isso", mas então mostra para ele que tu pode ser isso. Sabe? E eu acho que isso tudo começa na forma com que tu te porta, com que tu te comporta na sala de aula. É porque esse termo que você falou do brio, né, é algo é algo que eu tento estimular nos alunos, assim: "Pô, se indigna que tu não sabe fazer algo, né, diz pense: 'Ó, não consigo fazer, mas esse aqui é o meu limite, será que eu consigo ir além daqui?'". E é tão gratificante quando tu vê que o aluno rompe aquela barreira, né, porque a escola ela permite redescobertas cotidianas, né, às vezes de uma mesma pessoa, ela se redescobre várias vezes, né. E é tão legal quando você, vê um aluno e isso é algo bacana, né, porque às A vezes evolução, né, quando você exato. consegue ver a evolução do aluno, é sensacional. Que você tem um contato com ele lá no início do ano e você vê essa evolução, né. Isso é uma das coisas gratificantes na docência que não tem como mensurar, né. É só essa experiência humana, cotidiana que nos traz isso, né. Porque a pessoa ela cresce como indivíduo que está se intelectualizando e ela cresce também no momento em que ela se reconhece, né, como diferente do que ela era antes. Né, isso é algo muito gratificante nessa relação interpessoal professor e aluno, né. Sim. E eu acho que o aluno que consegue compreender isso e entender, ele vai ser alguém que vai ser muito bem-sucedido na vida dele, porque ele vai ser alguém que sabe se portar, ele vai ser alguém que vai ser extremamente educado, extremamente cortês, alguém que vai ter um grande conhecimento, porque o conhecimento muitas vezes ele não, por exemplo, eu tem muito conhecimento que eu sei que ele só serve para roda de conversa.
que ele serve para manter um assunto interessante. Inclusive, eu entrevistei 2 pessoas aqui que são, pessoas muito fortes no network, né, e eu perguntei para eles: "Tá, mas como é que tu te relaciona com todas essas pessoas, tem acesso a todas essas esferas?" Ele falou assim: "Ah, é a cultura, é a vivência, é conteúdo, bagagem, tem que ter bagagem. Como é que tu vai ter bagagem se tu não presta atenção em nada, se tu fica fritando o teu cérebro ali no videozinho rolando ali o TikTok ou no joguinho, nada contra isso, mas assim, ó, equilibra um pouco essa balança e tu tem todo o tempo do mundo para fazer isso. Quando tu tá na sala de aula, aproveita aquele momento para aprender. Pô, tem muita coisa interessante ali. Tem muita coisa que eu carrego na minha vida hoje que eu fui aprender lá na sala de aula. "Ah, Thiago, mas como é que tu sabe tudo isso?" "Oh, eu fiz o colégio." "Não, mas eu também fiz, não sei." "Bom, mas então por que tu não prestou atenção? Eu prestei." Exato. O conhecimento, ele é relacional, né, eu acho que a graça do conhecimento é que você sabe algo e você só vai saber outra coisa porque você soube aquela coisa anterior, Hum, né. Então, eu falo isso é uma coisa que de fato eu falo com os alunos, assim, é tão legal você sentar num local, você sentar num ambiente e você saber dar referências. "Ah, esse livro aqui, aquele filme de cinema, aquele time que jogou lá na Copa de 70", né. Várias possibilidades e que você demonstra que você é uma pessoa que entende o mundo que você está inserido, que você tem referências, né. Porque eu acho que o ensino, quando ele é apenas tecnicista, ele acaba se tornando muito pobre, né. Porque você tem um conhecimento que muitas vezes você não vai saber aplicar fora de algo muito restrito, né. sim. É, e também um pouco sobre aquilo, assim, mesmo que não precisa estudar, digamos assim, o profissão herdeiro, que tipo de pessoa ele vai ser no ciclo social dele? Vai ser assim: "Cara, esse aí é aquele chegou aquele porre lá, o herdeirinho, cara não sabe nada, uma mala, só fala nada com nada", e qual é que é o conteúdo que tu tem, sabe? Como é que tu vai ser visto, como é que vai ser reconhecido? Será que é realmente isso que tu quer? É essa percepção que tu quer colocar para as pessoas? Será que tu quer que o teu pai te olhe assim e dizer assim: "Esse daí é o inútil do meu filho, que não faz nada da vida, que eu tenho que vou ter que sustentar o resto da vida e Deus o livre o dia que eu morrer ainda que eu tenho que deixar uma boa herança, porque o cara vai botar tudo fora." Onde é que está aquele orgulho próprio, sabe? A motivação, todo mundo tem que ter essa motivação. Em relação aos professores e a forma que tu te porta, eu vejo que hoje em dia a gente perdeu muito o senso do compartilhamento, da conversa, né. O que que é conversa? O que que nós estamos fazendo aqui? Estou falando com você, vocês estão prestando atenção, assimilando o que eu estou falando, me devolvendo a visão de vocês, eu estou prestando atenção, assimilando, e isso nós estamos crescendo, né, como ser humano. Nós estamos compartilhando informações, estamos aqui numa sinergia e nós vamos sair dessa conversa aqui melhores de quando a gente entrou, com uma visão mais ampla, com outros entendimentos. E às vezes um professor de matemática, um professor de história, ele vai ter um entendimento para ti que muitas vezes não vai ser nem no campo da matemática, nem no campo da história. Exato. Vai ser algo que ele vai te ensinar, que ele vai te trazer uma vivência de vida, uma sabedoria, que tu pode, por exemplo, vai ser um diferencial que tu vai aplicar num negócio, que tu vai aplicar na tua formação. Então, no momento em que eu não me permito ter uma postura e conseguir ter essa troca, porque assim, se eu não estou prestando atenção em vocês aqui, tô aqui no mundo da lua aqui, eu tô aqui bagunçando e vocês estão falando e tá só aquele blá blá blá, aquele barulhinho no meu ouvido, eu não estou crescendo nada, eu não estou evoluindo. E daí eu continuo estagnado, não vou para lugar nenhum. Não, e essa troca, ela é interessante porque ela é genuína, né. Hoje mesmo eu estava dando uma aula sobre Émile Durkheim, que é um sociólogo francês, né, que trata sobre, a disciplina da sociologia. E eu tenho um método de ensino, que cada professor tem o seu, que é a exposição dialogada, ou seja, eu dou o conteúdo dialogando com os alunos, instigando ao seu raciocínio, o seu diálogo comigo, né. E os alunos, eles participando, eles trazem questões. Chegou um momento que eu parei a discussão e disse: "Vocês estão falando sobre sociologia do século XIX aqui, transição para o XX, e vocês nem sabem, porque vocês já absorveram o conceito e vocês estão trazendo o conceito já aplicado à realidade", né. E aí vai o papel do professor de fazer essa mediação, né. Por isso o Jeff falou lá no início da nossa conversa, que a gente aprende muito, né, e cada aula ela é distinta uma da outra, e isso é uma verdade, assim, que eu acho que ela é bem tangível na sala de aula, né. Essa troca constante, né. É, uma coisa que eu gosto muito e que eu acho que a história,
por exemplo, é muito interessante, é de nós entendermos a humanidade, entendemos os acontecimentos, até porque muitos padrões se repetem. E as pessoas que não têm o conhecimento disso acabam caindo nos mesmos erros dos seus antepassados. Eu gosto muito de estudar história, sempre gostei, sobretudo também, assim como professor de histórias de guerra, eu gosto muito. E é interessante, por exemplo, tu pega a história da Segunda Guerra Mundial e tu pega da Primeira Guerra Mundial, da atuação de Hitler, desde a Primeira Guerra Mundial, todo o caminho que ele fez, tudo que a Alemanha passou e como ela foi humilhada depois da Primeira Guerra Mundial, como ele usou, manipulou desse sentimento para criar um sentimento nacionalista, para instigar todo o povo, toda uma sociedade, e o cara veio do zero. Ele não era um cara rico, ele não era um cara posicionado, e ele conseguiu se posicionar lá, tudo fazendo a manipulação desse sentimento, se colocando no lugar certo, vindo com um discurso ali que fechava muito com a situação. E às vezes, quantas vezes tu não vê Hitlers ensaiando por aí na nossa história contemporânea, dos mesmos movimentos, dos mesmos discursos, e eu me apavoro, porque eu estudei e fico pensando assim: "Cara, eu tô vendo aí o cara fazendo o mesmo movimento, emplacando o mesmo discurso", e o que é pior, tem muitas pessoas que, assim como aqueles alemães que elegeram o Hitler lá como chanceler, que estão caindo nessa conversinha. Acreditando da mesma maneira, é a história se repetindo, exatamente. Então, para tu ver, né, quando o aluno ele não presta atenção, ele tá fadado a ser uma marionete e cair nos mesmos erros. Exato. E é engraçado, né, porque o próprio Hitler, ele não aprendeu com a história, né, porque 2 grandes impérios que caíram por falta de atenção à história, meus alunos queridos, foi Hitler, e Napoleão, né. Ambos caíram, né, depois de grandes batalhas quando foram invadir o território russo, que é um território longuíssimo, que tem um inverno que, quando não está muito frio, é -20 graus, ou seja, né, é um território muito hostil e que, quando passa o inverno, se torna um lamaçal que não se anda nem a carroça lá em cima, né. Então, eu acho que esse diálogo ele é muito interessante, né, essa construção, essa aprendizagem, que faz com que a gente aprenda mesmo, né, e o aprendizado de um sentido completo, né, um sentido mais amplo mesmo. Eu quis trazer essa provocação aqui para o nosso diálogo, porque às vezes os alunos falam assim: "Ah, não entendo nada de política". Cara, se tu presta atenção no colégio, daí a gente entra o que o professor falou ali: "Ah, mas para que que eu preciso da matemática? Para que que eu preciso da história?". Às vezes tu precisa da matemática não por causa da fórmula de Bhaskara, Sim, ou tu não precisa da história por causa da Segunda Guerra Mundial ou da Revolução Industrial, mas para tu entender sim. o cenário que tu vive, o teu dia a dia, que nem já falamos aqui, a própria matemática, raciocínio lógico, o pensamento rápido, né, lidar com dinheiro, tu tá lidando com a matemática, a história são os padrões humanos. E eu uso bastante, assim, para ser uma pessoa crítica, né. Vamos estudar matemática, vamos entender essa fórmula, vamos fazer a tarefa, nem que seja para depois falar assim: "Não, eu não gosto". Cheguei à conclusão que eu não gosto de matemática, mas ela tá ali e ela te ajudou, né, até para você poder falar isso, né. "Não, realmente eu não gosto", né, porque tem muita gente que fala que nunca nem estudou, não sabe do que é capaz, mas é muito fácil, né, fala assim: "Ah, não gosto", né. E a matemática provoca muito isso, vamos criticar, mas primeiro vamos encarar, né, vamos desenvolver. Tu sabe que tu tocou num ponto agora e me veio outra coisa na minha mente aqui, que é sobre o conhecimento. Eu me lembro que antes de eu ser empresário, quando eu cuidava ali de uma equipe numa empresa, eu cheguei para os meus funcionários e falei assim: "Vocês têm que fazer determinado tarefa em determinado tempo". E eles falaram assim: "É impossível de fazer". Eu falei assim: "Não, não é impossível, eu faço uma aposta com vocês. Vocês querem eu vou fazer metade do tempo e vocês podem cronometrar. Se eu não conseguir, eu vou dar folga para vocês e eu vou fazer o trabalho de todo mundo". Daí eles pegaram o cronômetro lá e eu fui lá e executei. E eu falei assim: "Você sabe por que eu sabia que ia dar? Porque eu já tinha feito em tempo menor do que isso, e eu já dei para vocês uma margem maior. Mas eu só consegui fazer isso como gestor, porque eu dominava o conhecimento. Agora imagina se como gestor, eu não domino o conhecimento e eu estou à mercê dos meus funcionários e assim: "Não, eu vou levar o triplo de tempo para fazer essa tarefa, porque não tem como fazer em tempo menor". E eu não tenho base nenhuma. Como é que eu vou questionar alguém se eu não tenho base?
entendeu? Então o conhecimento, ele é algo que te dá poder, mesmo para quem não vai ter que exercer esse conhecimento, que vai ter que gerir pessoas. Estamos pegando aqui os CEOs, né, porque tu vai trabalhar com a produtividade da tua empresa, tu vai trabalhar com cobrar pessoas resultados. Então, se tu for trabalhar, ótimo, tu já vai aplicar diretamente, mas mesmo que tu seja o cara lá que tu vai gerir, tu também tem que ter um conhecimento para tu conseguir cobrar, porque senão qualquer coisa que a pessoa for falar para ti, tu vai acreditar como verdade, porque tu não tem nenhuma baliza de que se tá certo ou se tá errado. É porque eu acho que assim como o CEO, né, o professor em numa medida diferente, ele também lida com pessoas. Eu acho que um dos nossos desafios enquanto professores é explicar o porquê que o aluno deve estudar determinado conteúdo. Por que que eu estou tendo que voltar, 2000 anos na história para estudar o Império Romano ou a República Romana? Uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos é a dificuldade que eu tinha em Incentivar, né? não, no caso eu enquanto estudante, a dificuldade que eu tinha de aprender exatas. Por quê? Porque eu não entendi o porquê que eu estava estudando isso. E eu acho que tu deve ter um desafio nesse sentido também, né, por que eu tenho que estudar matemática? Olha, eu para desenvolver o raciocínio lógico, né, para desenvolver o raciocínio, né, eu gosto de fazer algumas comparações do tipo, a gente vai para academia para quê, né? Para desenvolver os músculos, né? E aonde que a gente desenvolve o intelecto, né? A matemática é um grande desafio, né? Eu costumo dizer também que é um joguinho, é um jogo, e daí você tem que ir passando de níveis. É legal você ficar sempre no mesmo nível, tipo: "Ah, já consegui esse nível aqui, ah, vou fazer de novo". Ah, o mesmo nível, né. E a matemática tem esse desafio, você aprende ali uma equação e você vai precisar dela daqui a pouco, e vai usar de novo. E tudo que você vai aprendendo vai virando matemática básica, né. O básico não quer dizer que é fácil, ele vai ser base para alguma coisa, né, e vai é um desenvolvimento muito grande, só que às vezes o incentivo realmente, né, é complicado. Deixa eu fazer um questionamento para vocês aqui. Vocês acreditam que a maioria dos alunos de vocês, tem um perfil competitivo? Não num caráter de competição, que eu digo assim. Esportiva, Exato. né. Espírito esportivo, por exemplo, assim, quando eu participava de um torneio escolar, eu queria ganhar, queria representar no meu colégio ali e a gente ganhar. O que eu estou querendo falar com isso? Que tipo de pessoa tu vai querer ser no mercado de trabalho? Todo mundo, tem que ser competitivo no mercado de trabalho, não adianta tu dizer assim: "Ah, não", não, quem tem melhor qualificação vai exercer as melhores funções, vai ter melhores oportunidades. O que que eu quero dizer com isso? Se o aluno não aproveita e não se porta, não cria um ambiente propício para ele aprender, ou ele fica ali perdendo tempo bagunçando em vez de aprender, ele: "Ah, eu vou estudar só a matemática básica, eu sei só somar e subtrair, tá bom para mim". Ok, pode estar bom para ti, mas para 90% das pessoas no mercado de trabalho, elas sabem muito mais do que isso. Quem está fazendo o Enem, está sabendo muito mais do que isso. Então, qual é que é a tua fome? É nesse sentido da competição, qual é que é a tua fome? Até onde tu quer chegar? Não no caráter de tu passar por cima do outro, tu querer te comparar ao outro, mas eu digo dentro do teu próprio desenvolvimento, tu me entende? E eu acho assim que essa é mais um, vejam que eu estou falando vários desafios aqui, né, enquanto, conversamos, que é o aluno ter ciência de que esse período escolar que inicia, né, a partir mais ou menos ali dos 6 anos e vai até mais ou menos os 16, 17, ele está inserido neste momento não é por acaso, né, porque eu tento sempre trabalhar isso com os alunos, que é o seguinte: "Meu amigo, você está tendo a oportunidade de desenvolver coisas aqui que eventualmente depois você não vai ter nem ter tempo para sentar e estudar", né. Ou seja, eu percebo que muitos alunos, eles não compreendem que esse que é um às vezes quando a gente é jovem parece que a gente tem todo o tempo do mundo, né, mas esse período da escola ele é tão curto, ele é tão exíguo, e você muitas vezes não se você não tem uma base eu estava falando isso esses dias na aula. O que que serve, para que que, os alunos sentam na sala de aula, né?
Não é para se tornar especialista em história, em matemática, mas é para ter uma base intelectual, né, que vai fazer com que ele se situe no mundo, né. Então se você não tem essa indignação de tentar entender o mundo que o cerca, né, quem é que vai instigar isso em você, né? É, e eu diria mais, em termos de comportamento, tá, em relação a como eu me porto, bagunça, disciplina, Fundamental. o mercado de trabalho é um mercado organizado. Ele não é um mercado que admite indisciplina, não é um mercado que tolera, né, atraso. Vai tu trabalhar de CLT ou mesmo tu empresário. Primeiro, se tu é empresário, não tem disciplina nem horário, a tua empresa quebra, tu nem começa a tua empresa. E se tu é CLT, tu vai pra rua. Simples assim. Então, já são exercícios que tu começa a desenvolver que vão te preparar para tudo na vida. Em Exato. todas as esferas sociais que tu for querer atuar, tu vai ter que ter disciplina, tu vai ter que saber se portar, tu vai ter que saber ouvir. Fora que o ouvir, ele é algo tão, poderoso, que se as pessoas soubessem o poder que tem do ouvir e tu conseguir assimilar Uhum. as coisas que é te falado, tu teria munição, pra muita coisa, para o teu crescimento pessoal, sabe. Porque às vezes as pessoas têm que nem tem gente que paga às vezes caríssimo por uma mentoria com uma grande mente, né, um grande cara do mercado financeiro, um grande desenvolvedor de empresários, mas daí vai para lá e não presta atenção naquilo e não faz uso Só daquilo, pega o certificado. só pega o certificado e daí ok, como é que foi? "Ah não, paguei lá R$ 20.000 para essa especialização". "Tá, e aí, tua empresa acelerou, como é que" "Não, bah, pois é, até nem não fez muito sentido, eu nem sei porque o cara cobra tudo isso". Claro que tu não sabe, tu não prestou atenção, tu não ouviu. Hum. Exato. Então assim, eu acho que assim, é complicado porque são 2 esferas, né, uma é o adulto, ou vamos pegar o nosso exemplo aqui, nós adultos ouvindo isso, e entendermos isso, porque temos experiência, bagagem social, e outra coisa é você colocar isso na cabeça de um adolescente, né, que tá pensando eventualmente em milhões de coisas, menos na sala de aula, né. É, eu sempre digo, né, para o meu filho, e eu acho que isso serve para todos os alunos ali, eu falo assim: "Cara, passa muito rápido, tu tem pouco tempo para desenvolver habilidades e aproveitar algo que vai determinar o futuro do resto da tua vida. Então tu pode ter 2 futuros, ou tu pode levar muito a sério agora, assimilar tudo agora e tá com teus 20 e poucos anos com a vida resolvida, ou tu pode bagunçar agora, não aproveitar nada agora e depois com teus 20 e poucos anos tu começar o teu processo de correr atrás do tempo perdido por muitos outros longos anos. "Ah, não, mas eu vou estourar no TikTok", eu falei assim: "Ok, e se tu não estourar? Ou se o TikTok fechar amanhã, tu vai fazer o quê?" Qual é o plano B? Exato, qual o plano B? É porque eventualmente tu não consegue tirar o atrasado, essa é a questão, né. Eu sempre brinco com os alunos que a única coisa que não tem solução na vida é a morte, né, mas há muitas outras coisas vindo para o plano da realidade que às vezes tu não busca mais, né, ou tu tem um tempo específico que tu adquire as coisas, habilidades, né, hã, ou você simplesmente se defaz em relação ao conhecimento, né. É, por isso que a gente volta, né, no princípio da nossa conversa aqui, que para tu conseguir fazer uso disso, passa muito pela disciplina, pela maneira com que tu te comporta. E eu acho assim, a maneira com que tu te comporta também reflete muito do teu caráter. E eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de preocupação com isso, sabe. Eu acho que o jovem, ele tem que se preocupar um pouquinho com isso e ter a empatia e o amor ao próximo, né. Eu acho, se tu não tá ali pela matéria, se tu não tá ali pelo esforço dos teus pais que estão pagando o colégio para tu ter uma oportunidade que muitos não têm, Uhum. tu tenha o mínimo respeito pelo profissional que está ali, No mínimo. dedicando o seu tempo e falando. E eu acho assim, ó, sempre que vale para tudo na vida, né, ter respeito ali pelo zelador, ter respeito pela tia da limpeza, ter respeito pela tia da cantina. Ninguém é obrigado a fazer nada por ninguém. Todo mundo tem o seu trabalho, todo mundo recebe pelo seu trabalho e isso é o mais do que justo, mas isso não te dá o direito de tratar a pessoa com desmerecimento, porque ela está na obrigação. Ninguém tem obrigação de nada. É porque eu acho que a disciplina
ela te ensina a saber se inserir no ambiente que você está, né. Eu uso muito o exemplo do: você faz isso na sua casa? Você faz isso na igreja que você frequenta? Eu acho que o próprio convívio social ele nos dá lições, né, só que muitas vezes a gente não consegue observar isso, né. Porque, eu acho que há momentos em que a gente vai ter maior liberdade, vai ter maior descontração, mas há momentos em que, invariavelmente, eu tenho que baixar a cabeça e estudar, eu tenho que baixar a cabeça e ouvir, eu tenho que baixar a cabeça e aprender, né. Uhum. É, e aquilo que a gente falou, né, respeito, se a gente quer para nossa vida, a gente tem que entregá-lo primeiro, né. E sempre tratar as pessoas com respeito, com dignidade, até porque na palavra de Deus fala, né, amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então se tu não gostaria que te tratassem dessa forma, se fosse tu que estivesse lá na frente, não trata o professor daquela maneira, não trata o funcionário daquela maneira, né. Tem uma postura, tem uma conduta, e se os outros tudo estão fazendo errado, seja exemplo. Todo grande movimento, toda grande mudança, ela tem que partir de alguém, Exato. e pode ser de você, então tome o movimento. Por que que nós não podemos ser como o Japão? Ah, não, não tenho orgulho do Brasil. O Brasil, esse país é corrupção, é isso aí, as obras levam anos para fazer, nem as obras da Copa do Mundo terminaram ainda, e no Japão dá um tsunami, 2 meses depois a cidade está toda reerguida novamente, mas nós podemos ser isso. Nós podemos levar a esse grau a nossa sociedade, só depende de nós. E por mais maluco que isso possa parecer, isso começa na sala de aula. Ou Exato. não, fazer uma roda de conversa e o assunto é corrupção. Aí, vamos lá, uma corrupção bem próxima de nós. O professor pode sair da sala e deixar vocês fazendo a prova aí, tranquilos, sozinhos, né? Não pode. E às vezes ele não sabe, né, que ali já é uma corrupção, né? O fato dele colar de alguém e tal, a corrupção já começou ali, né? Então até isso pode já começar na escola também, né? E daí não existe o respeito a si mesmo, né? A pessoa sabe que está fazendo errado e continua. É, exatamente, né, é aquilo que a gente falou, né, o reflexo do mundo é aquilo que a gente faz e começa pelos jovens, começa na nossa sala de aula, e esses mesmos jovens, né, no futuro vão reclamar em algum momento que não estão sendo respeitados, que não estão sendo ouvidos, que não estão dando atenção para eles, e daí eles vão se lembrar lá atrás de como é que eles agiam dessa forma e como eles gostariam que fosse agido, né. Então a gente tem o poder de fazer essa mudança, de fazer essa transformação. Eu acredito nos nossos jovens, eu acredito no nosso país, eu acredito que a gente tem todo o potencial de ser uma grande potência mundial, Com certeza. e eu acredito que o que nós estamos falando aqui não são palavras que nós estamos jogando fora ao vento. Eu tenho certeza que vai ter muitos jovens que vão assimilar isso e de que vão fazer parte dessa mudança e ser o alicerce desse novo país, desse novo movimento que a gente está querendo construir, se Deus quiser que nós vamos conseguir. Isso mesmo. Mas então tá, meus amigos, queria agradecer Pô, mas já pela acabou. presença de vocês, né, já fica o convite aqui de outras conversas, né, quem sabe vamos fazer um podcast pra falar das guerras, Ó, tá assunto que a gente gosta, trazer o prof aí também que gosta das guerras aí pra gente estar desenvolvendo. Ou futebol. Pô, futebol é bacana também. Eu ultimamente não tô podendo falar muito de futebol, né, meu time não tá ajudando muito, o do prof também não tá muito. essa maré não tá muito boa, Só o meu que opa, não tá tão mal. tá ruim, pô, tá bem coisa. Vamos pular esse do futebol por enquanto, Vamos esperar Deixa quieto. melhor. ou vamos pegar o professor de história para falar das nossas conquistas passados. Relembrar sempre melhor. Mas, meus amigos, agradeço imensamente aí pela participação Obrigadão, de Thiago. vocês, Obrigado. e você que nos assistiu aí, agradeço imensamente a tua audiência e conto com a tua inscrição. Precisamos aumentar aí nossos números de inscritos, então você que ainda não conhece o podcast, se inscreve e não somente isso, compartilhe esse episódio com todos os seus amigos aí, peça para eles comentarem, curtirem, para a gente estar fortificando cada vez mais o Anglocast e também para estar levando essa boa mensagem aí para os alunos aí, você faça parte dessa mudança também. Nos vemos numa próxima semana. Até mais. Até mais. Tchau, pessoal, obrigado.